Que é família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, João Lourenço e a presidência angolana passam vergonha na internet anunciarem erroneamente a data que culminou com o início da Batalha do Cuito com a Naval. E tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal Inês TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Olha, eu, J Privado, errar aqui nos nossos vídeos. Às vezes é normal, o editor tá com pressa para editar entre outros vídeos e tal. Tem um erro daí, outro erro daí. Dá para entender. Nós não somos uma instituição ainda com tantos funcionários e com dinheiros exorbitantes. Agora, a presidência da República, eles não leem o comunicado. Então já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa like, deixa dislike se não curtir. Comente bastante que é essencial. Siga a nossa rede social cheia de extrema importância. Criem vossas opiniões que vai ajudar bastante, porque se assim verdadeiramente conseguiremos derrubar todos os ladrões que andam roubando no público. É basicamente isso. Estamos aí na meta de bater 400 mil seguidores inscritos no canal MSTV. Então, por favor, nos siga. Chama todo mundo aí que nós estamos a precisar. Vamos aqui para o que importa. Sim, família, olha, a presidência da República de Angola, liderada por João Lourenço, está no centro de uma forte onda de críticas nas redes sociais após a divulgação de uma mensagem oficial com um erro considerado grosseiro sobre a história da Batalha do Cuito com a Naval. Como é do conhecimento público, no dia 23 de março é celebrado em Angola como o Dia da Libertação da África Austral, uma data promovida pelo MPLA para assinalar o impacto da batalha do fim do regime do apartheid e na estabilização da região. No entanto, o significado e os desdobramentos da batalha continuam a ser alvos de disputa política, com a UNITA a contestar a narrativa oficial, defendendo que o principal objetivo, que era chegar a Jamba e derrubar Jonas Malheiro Savimbi, não foi alcançado. O escândalo surgiu quando o presidente publicou uma mensagem alusiva à data onde afirmava, abre aspas, ao celebrarmos hoje, 23 de março, o 28º aniversário da Batalha do Cuito com a Naval. A publicação rapidamente gerou indignação, uma vez que a batalha ocorreu em 88, o que significa que em 2026 se assinalam 38 anos e não 28. A gafe não passou desapercebida e foi prontamente denunciada pelo deputado Sapinala, que reagiu publicamente com ironia. Abre aspas, disse o Sapinala. Avisem só ao Gelo que em 1988 a 2026 são 38 anos e não 28. Até no cálculo aritmético estão a mentir, fecha aspas. A publicação do parlamentar, acompanhada de imagens de comunicado oficial, rapidamente viralizou, intensificando assim o debate nas redes sociais. Internautas não pouparam crítica, apontando falta de rigor, desorganização e até desrespeito pela memória histórica do país. Para muitos cidadãos, o erro levanta questões sobre a credibilidade das comunicações oficiais e reforça as tensões políticas em torno da interpretação da história nacional. Até o momento, até o momento não, faça essa publicação do deputado Adriano Abel Sapinala, eles foram lá retificar, tá? Eles foram retificar, como vocês estão a ver aí na nossa matéria. Mas J. Privado, o que é que dizia a mensagem? Basicamente a mensagem que ele queria dizer é essa aqui que vocês irão ouvir aqui. Vamos lá ouvir, por favor. Batalha do Cuito com a Naval foi há 38 anos. Mensagem do Presidente da República e Comandante em Chefe das Forças Armadas Angolanas. Ao celebrarmos hoje, 23 de março, o 38º aniversário da Batalha do Cuito com a Naval, que marca o fim do regime do apartheid e a consolidação da paz na região austral, honramos os combatentes da liberdade, da paz e do desenvolvimento continental. Por esta razão, em nome do povo angolano e no meu próprio, felicito e saúdo as Forças Armadas Angolanas, que com elevado sentido de patriotismo e profunda reverência, mantêm a chama do dia 23 de março de 1988, consagrado como o Dia da Libertação da África Austral, uma data de inestimável significado histórico para os povos da região. Esta efeméride simboliza a coragem, a bravura, a resistência e a determinação do povo angolano e dos povos do continente africano na luta contra a opressão colonial, o apartheid e todas as formas de dominação estrangeira. Neste dia em que celebramos o fim de longos 5 meses da Batalha do Cuito com a Naval, Angola destaca o papel desempenhado pelas Forças Armadas Revolucionárias de Cuba sob a firme liderança do seu comandante em chefe, Fidel Castro Ruz. Neste dia, rendemos profunda homenagem aos
Heróis e heroínas que, com sacrifício supremo, contribuíram para a conquista da liberdade, da dignidade e da autodeterminação dos povos da África Austral. O legado dos heróicos combatentes da Batalha do Cuito Conaval permanece vivo como fonte de inspiração para as gerações presentes e futuras, reafirmando o firme compromisso com a preservação da paz, da unidade e da soberania dos Estados da região austral. A celebração desta data deve igualmente servir como momento de reflexão sobre os desafios atuais, incentivando o reforço das instituições democráticas, a promoção da justiça social e a consolidação da estabilidade política, na construção de um futuro assente na liberdade, na igualdade e no progresso coletivo. João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República, Comandante em Chefe das Forças Armadas Angolanas. Família, vocês ouviram? É basicamente isso. Jota Privado, o que tens a dizer? Olha, eu vou voltar a dizer aqui, vou ser mesmo categórico. Isso aqui, Batalha do Cuito Conaval, como já disse na outra matéria, só acredita mesmo quem quer. Mano, em Angola que nós se matamos a estudar. Quem não se matou a estudar em Angola aqui, mano? Quem não se matou a estudar aqui de Gangula? Nós, a nossa geração. Hoje, Gangula, o próprio MPLA não faz questão de homenageá-lo. Não faz questão, por quê? Porque ninguém acredita nessa baboseira. O povo angolano, vocês aqui vão acreditar. O objetivo central era derrubar a Jamba. Chegar até a Jamba, não conseguiram. Quem recuou foi o MPLA, não foi a UNITA. Então quem perdeu, quem saiu derrotado? Ainda me respondem só. Vocês sabem que um propagandista, jornalista do MPLA de nome Ernesto Bartolomeu, fez um documentário sobre isso. Onde é que está o documentário? Quem são as pessoas que foram ouvidas? Ele, em entrevista, ele falou que o documentário desapareceu. Ele deu uma entrevista, acho que Café na LAC, uma coisa assim, que o documentário desapareceu. Como que um documentário que ganhou prêmio internacional desapareceu? É daí onde nós viemos a público falar que é tudo balela, é tudo conversa para boi dormir. É basicamente isso. Por isso eu vou colocar aqui novamente o debate entre Sapinala e o Norberto Garcia. É necessário. Vamos lá assistir, por favor. Assinala-se amanhã o Dia da Libertação da África Austral. A UNITA, em conferência de imprensa esta semana, considerou que a Batalha do Cuito Conaval em nada contribuiu, neste caso, para a libertação da África Austral, neste caso a África do Sul, como tem sido divulgado. Abílio Cabalata Numa este afirma que, por outro lado, a Batalha do Cuito Conaval foi uma ficção. A Batalha do Cuito Conaval é uma ficção, diz Abílio Camalata Numa, porque a verdadeira batalha de 1987 a 88 foi a Batalha Saudemos, o segundo congresso da parte do governo de Angola, e Lomba 87 da parte da UNITA. E esta foi uma de entre várias batalhas que se produziram naquele teatro de guerra. Os factos produzidos por esta batalha foram tão adversos ao regime do MPLA e aos russos que apoiavam o MPLA, que para encontrarem uma saída airosa deste teatro de operações, criaram essa estratégia de ficcionar uma guerra que não existiu. A Batalha do Cuito Conaval, diz Abílio Camalata Numa, não foi travada com o objetivo de libertar a África do Sul. Agora, nós impormos aos outros uma data de que a nossa luta é que influenciou a libertação da África do Sul, está a ser uma arrogância enorme. Vão me desculpar. É uma arrogância que ultrapassa o intelectualmente aceitável. Porque nós fizemos a nossa luta aqui em Angola para nos libertarmos nós. Nós só morremos aqui em Angola porque estávamos a ser invadidos. Mesmo que tivessem sido sul-africanos naquela altura. Foi isso que nos levou para a guerra. Não foi para libertarmos os outros povos. Não foi isso. Agora, os que queriam libertar os outros povos eram os russos e os cubanos que tinham essa agenda. Para o general Xilingotila, não houve vencedores nem perdedores na Batalha do Cuito Conaval, porque o fim da guerra foi negociada. Nós, quando reivindicamos as vitórias militares, devemos ter respeito por aqueles que nos deixaram, que foram os melhores. Geralmente, as Forças Armadas, quando chegam a negociar o fim da guerra, não há vencidos, há vencedores. E a importância desta conferência
é fornecer os dados que nós possuímos aos investigadores, aos estudiosos, à juventude sobretudo, para ela própria, no decurso do tempo, chegar à conclusão daquilo que a UNITA fez como participação na transformação da sociedade, do sistema político que vigorava no país, e o estádio é que nós nos encontramos hoje, que é o multipartidarismo. Toda a lógica de governação que o MPLA queria impor ao país, essa lógica ficou invertida com a participação da UNITA nesse combate que nós chamamos revolucionário. A conferência de imprensa sobre o 23 de março foi realizada com o objetivo de repor as verdades sobre a Batalha do Cuito com a Naval, segundo Abílio Camalata Numa. 92, depois de eu ter saído. Ora, vamos agora dirigir a questão ao deputado Adriano Sapinhala. Eu sei que é da UNITA, na verdade eu gostaria de começar com a pergunta sobre se este argumento é válido, mas não adiantará portanto, colocar a pergunta desta forma, a questão desta forma. Vou perguntar se numa situação destas em que, de facto, as versões são produzidas pelas partes intervenientes, ao fim e ao cabo beligerantes no processo histórico, como é que se pode avaliar os critérios da verdade com o mínimo de isenção? Diogo, primeiro para dizer que sim, eu sou da UNITA e com muito orgulho, e em segundo lugar dizer que estão de parabéns tanto o general Tchilingutila, que era naquela altura chefe de Estado-Maior-General da SFALA, quanto o general Numa, que naquela altura era exatamente o comandante operacional das forças da SFALA, exatamente no teatro operacional do Cuito com a Naval. Agora, é verdade que eles vêm reagir, trazem a versão deles dos factos, porque até aqui fomos ouvindo uma versão que claramente tinha aqui muitas contradições, de um lado. Do outro lado, uma versão que há bem pouco tempo, alguns meses atrás, teve que ir parar em tribunal e ser reivindicada, se é do ex-presidente da República, se é do general que estava a ser julgado, se é a versão para a África Austral, se é para a versão para os angolanos ou se é a versão para o MPLA. Então, essa tal coisa de estar a comprar versões é que criou essa falsa história do Cuito com a Naval. Na verdade, para quem foi militar e, sobretudo, estratega, vai concordar comigo e saberá claramente que quando se vai para uma batalha, há objetivos. E aí onde começa a conversa. Qual foi o objetivo da Batalha do Cuito com a Naval? Obviamente, era tomar a partida Mavinga para depois chegar-se a Jamba, que era a capital provisória da UNITA. E tanto é que não se tomou Mavinga, pior um pouco se chegou a Jamba. E a batalha vem exatamente a decorrer o quê? Nas chanas do rio Lomba. E vem terminar aonde? Aí nas margens do Cuito com a Naval. E agora, se o objetivo era exatamente atingir Mavinga para depois ir para a Jamba, nem Mavinga atingiu, que vitória é que está a chamar para si? Porque isso aqui é estratégia, já não é só conversa de bar ou coisa parecida, não. E para todos que estudaram teoria de guerra, sabem o que eu estou a dizer. E o que se vendeu para o país, o que se vendeu para a África, entre aspas, é exatamente essa versão que até hoje ainda a titularidade está confusa. Então, é importante, deixa-me só terminar, Norberto, é importante dizer que sim, a história não vai ser escrita pelos atores, e aliás o general Demóstenes foi muito cauteloso nisso. Eles podem fornecer os dados aos investigadores, que vão depois exatamente contar a versão real da história. E obviamente os investigadores não ficarão por uma única versão, vão ouvir os atores todos e depois disso tirar-se uma versão que se aproxime ao máximo à verdade. Então é ali onde se deve escrever a análise sobre o Cuito. Eu não coloco em especial qualquer questão, já que segundo eu me apercebi, esteve no epicentro, digamos, da Batalha do Cuito com a Naval, estava lá presente, acompanhou tudo. Não diretamente, mas como na altura eu era juiz militar das Forças Armadas e estava na 5ª região. No Cuito com a Naval? Não, estava na província da Huila. Ok. Porquê que eu falo disso? Naquela altura também. Eu estava na 5ª região e o comandante da Frente Militar Sul era o general França Andalo. Está aí vivo. Uma parte de todo o processo de preparação logística para a Batalha de Cuito com a Naval passou pela Huila, passou pelo aeroporto da Huila, passou por aquela zona toda e nós acompanhamos este assunto com detalhe e pormenor.
É uma inverdade inimaginável a UNITA hoje vir dizer o que está a dizer. Acho que a história tem que ser sempre bem contada. Dizer que não houve batalha, que houve uma ficção. Então o que é que se passou no Triângulo do Tumbo? O que é que se passou no Triângulo do Tumbo? Porquê é que o general sul-africano Müller foi depois humilhado lá no seu país, quando voltou para a África do Sul, depois daquela derrota, que foi de facto uma derrota importantíssima para o nosso processo? A UNITA não gosta disso, porque claro, a UNITA estava naquela altura, do lado, e é importante que se diga, estava do lado dos sul-africanos, e nessa condição também sentiu o peso da derrota, como é evidente. E nós até simpaticamente, sabe o que é que dissemos? Não há vencidos nem há vencedores. Foi isso que nós dissemos simpaticamente. Agora, dizer isto, é preciso dizer isto. Os bordos dianteiros, tu és militar, deixa-me só dizer, se tu és militar, eu também sou, os bordos dianteiros que as tropas tinham naquela altura tinham essencialmente a ver com uma frente que foi criada pelas FAPLA no sentido de fazer esta situação. Objetivos da batalha. Entretanto, ainda bem que foi militar. Objetivos qual é da o batalha. quadro situacional real e efetivo? Não, objetivos da batalha. A batalha do Quito Naval tem uma importância transversal. Independentemente do interesse nacional. Mas não tem objetivo? Independentemente do interesse nacional, tem um interesse internacional. E não é à toa que esta parte austral da África, nomeadamente a Namíbia, a África do Sul e todos os demais países que fazem parte da SADC, perceberam claramente a importância desta batalha. É evidente que não é cômodo para a UNITA trazer esta matéria, porque de facto desconforta. É uma verdade da história da bola, não desconforta. Norberto se estando duas partes em conflito, que por sinal deveriam, ao fim e ao cabo, ter o mesmo interesse naquilo que acabou por ser, digamos, a consideração a nível internacional da própria Batalha do Quito Naval, tendo inclusive ganhado dimensão internacional, como nós poderíamos encontrar, qual é o critério que poderíamos adotar para, entre as duas versões, é contar a história, é contar a história, que pudesse é contar a história, é contar a história como ela aconteceu, ponto. Exato. E contar a história como ela aconteceu é dizer isto, é dizer que houve um derrotado, claro, eu não queria dizer isso, mas agora sou obrigado a dizer, para que as pessoas percebam que inclusive a derrota foi tão expressiva e foi tão importante para este continente africano, essa parte austral do continente africano, que vimos claramente o que é que se passou com a Namíbia e com a África do Sul. O que é que se passou, meu caro amigo? A Namíbia e a África do Sul, o sistema do apartheid ficou imediatamente eliminado a partir daí. E o que é que nós vimos? Então, vai-se dizer hoje que a Batalha de Quito Naval não influenciou a libertação de Nelson Mandela? Vai-se dizer que a Batalha de Quito Naval não influenciou a situação da Namíbia? É evidente que nós temos que contar a história como ela é. E é incrível essa desonestidade. A desonestidade intelectual. Qual foi eu já disse, o objetivo transversal. Foi para ficar transversal. Havia um interesse nacional. Objetivo é objetivo. Deixe-me dizer. Havia um interesse nacional que era efetivamente libertar aquela zona. O interesse nacional. E por outro lado, que zona, Norberto, fazer alcançar toda a parte austral da África como aconteceu. Aconteceu ou não? Claro que aconteceu. Tanto aconteceu, que efetivamente, tanto aconteceu, eu estou a dizer factos, estou a dizer dados, estou-lhe a dar dados. Não está a dar. Qual é o objetivo da batalha? Eu já lhe disse. Não, o objetivo da batalha, não disseste. A guerra, toda guerra, quando é feita, tem um propósito. Exatamente. Faz-se a guerra. Qual foi o objetivo da batalha do Quito? Faz-se a guerra para atingir a paz. Sabe porquê? Sabe porquê que faz-se a guerra para atingir a paz? Isso já vem de Jiang Chun, o grande general chinês que escreveu esse livro. Deixa lá ajudar. Não. Aqui é Quito Naval, não é na China. Deixa só lá ajudar num aspecto. A UNITA não se sente confortada. Permita-me só lhe dizer uma coisa. A UNITA não se sente confortada com essa parte da história. Tenho que dizer. Mas a UNITA não se sente confortada. A UNITA não se sente confortada com essa parte da história. Não, você pode falar. Pode falar à vontade, eu só quero que não me interrompa, porque o que o meu amigo está a fazer é interromper-me para as pessoas lá em casa não percebam a verdade. É isso que tu queres. Eu sei que é isso que tu queres. Mas as pessoas já perceberam e perceberam tanto que hoje a verdade verdadeira veio à lume e nós sabemos efetivamente o que é que aconteceu depois. O que é que aconteceu depois? Vimos o que foi que se passou na África Austral. A África Austral ficou livre. Para além disso, nós tivemos, de facto,
um recuo. Naquela altura, as forças militares da UNITA recuaram consideravelmente para pontos e bordos de... Mas estão a ir para Mavinga, não conseguem, viram para o Cuito, que recuou a UNITA. De tal ordem que tipo de guerra é os resultados que vieram mais tarde são perfeitamente conhecidos. Não vale a pena falar de que a paz foi negociada. Bom, os acordos do Mochico, de facto, e eu digo, volto a dizer, simpaticamente foram tratados no Mochico. Se houvesse da parte das Forças Armadas, pela libertação de Angola, falta na altura, o interesse em fazer com que as coisas fossem muito mais efetivas, meu caro amigo. Não tem noção do que é. Fala-me da Brigada 47. O facto de ouvirmos também... Eu agora deixo falar para depois voltar a responder a questão. Não, eu não vou lhe colocar a questão. Tem que me deixar falar. Se quiser, coloca. Norberto, é o seguinte, o que estavas aqui a dizer não tem nada a ver com a guerra. Não, isso tudo é ficção também que estavas a fazer. Deixa-lhe dizer, a Batalha do Cuito Carnaval tinha objetivo Mavinga e Jamba, não foi conseguido. Os que recuaram foram as FAPLAs, os russos e os cubanos. Não foram as falas. Porque se estavam aí para Mavinga, vem para o Cuito Carnaval, para quem conhece o Quando Cubano, sabe o que eu estou a dizer. Ponto. Esta batalha não foi determinante. Por quê? Porque exatamente a batalha que depois veio a surgir depois do Cuito Carnaval denominou-se Último Assalto. E aconteceu em 1990. E foi essa batalha que culminou, sim, com a negociação dos acordos de paz para Angola. Estou a falar de Bicesse, em Portugal. Esta batalha que ninguém quer falar, onde já não havia sul-africanos, as falas estavam apenas elas no conflito, mas derrotaram as FAPLAs e os cubanos, e é por isso que não querem falar dessa batalha, é exatamente que provocaram os acordos de paz. Então, meu caro amigo, é mesmo ficção que estás aqui a fazer, quando vem com essa história da Willa, não, e mais... Ainda bem que foi militar, eu também fui militar, de infantaria e sei o que é guerra. Eu, entre a tua versão e do general Numa, obviamente que vou estar com a versão do general Numa, era o comandante tático das forças. Então, ali da Willa, do tribunal, mano, não seguiste as coisas. E não é só ir ao aeroporto da Willa e pensar que está a acompanhar a batalha, não. Agora, um ponto importante, falou do general Ndalo, estou plenamente de acordo. É importante ouvir o mais velho Ndalo. Agora, como estamos a falar do Cuito Carnaval, nem mais velho Ndalo diz alguma coisa, o general Zé Maria que tem que falar da Batalha do Cuito. E depois tornam essa versão real para venderem para a comunidade internacional. Você já falou, não eu agora quero responder as questões desses termos e condições. Meu caro, como eu disse e volto a dizer, é muito desconfortável para vocês falar deste tema. Isto é um tema que vos desconforta bastante. Não há ficção nenhuma, não há ficção nenhuma, porque eu felizmente tive algumas vezes com o general Ndalo e acompanhei claramente essa situação. É evidente, dentro de um processo de guerra, cada um tem o seu papel. E é o papel de todos que depois faz culminar o sucesso ou o insucesso. Portanto, nós tivemos e acompanhamos esse processo com detalhe e pormenor. Sobre esta matéria, meu caro amigo, eu não me engano, porque eu tenho, felizmente, tenho aqui uma memória muito fresca para lhe dizer isto. Não, eu só quero que me responda. Agora é para fazer uma pergunta direta. Eu não lhe interrompi. Qual é? Norberto. Qual é a pergunta como é que vai aqui advogar uma presumível vitória? Não é presumível. Quando em vez de não avançar, recuaste? Não é presumível. Eu só quero que me expliques não há isso. presumível em vez de avançar, as táticas de guerra, as táticas de guerra têm objetivos circunstanciados e não só. Ok? Você sabe disso. Você é militar e sabe. Sim. Estamos a falar de isto é linguagem militar e estamos a falar disso. O que se passa, efetivamente, é quando os meus bordo-dianteiros estão em certas posições que passam a não ser estratégicas, eu movimento as minhas tropas em função do meu interesse. Há uma estratégia e há uma tática. Ótimo. E eu operacionalizo. Ali estamos de acordo. Eu operacionalizo este processo em função do quadro do meu interesse. O que é que efetivamente se passou? O que é que culminou em face disso tudo? Houve os acordos de Vicente? Houve, sim senhora. Mas antes disso, o que é que nós tivemos? O que é que se passou na Namíbia? O que é que se passou na África do Sul? O que é que se passou no quadro militar em Angola? Houve, de facto, um processo especial em Angola, à volta do qual nós temos que reconhecer que a UNITA foi, efetivamente, derrotada. Foi tão derrotada. Foi tão derrotada. Foi tão derrotada. Eu não estou a misturar as coisas. O general Numa disse isso é arrogância. Estou a falar do processo. Porque, na verdade, não é normal que você não conseguiu nem a tua paz e queres dizer que libertaste os outros. Não conseguimos. Não é verdade isso. Não conseguimos a paz.
paz em 92, você sabe porquê? Essa responsabilidade é vossa. Não ter havido paz em 1992, o reatar da guerra é vossa responsabilidade. Não é historicamente é vossa. Vocês sabem que sim. Os dirigentes negociadores. Entretanto, somos nós, os nossos dirigentes que morreram aqui. Entretanto, o que é importante dizer aqui é isso. Não levantem este problema, que até não é simpático. Não, vocês é que estão a trazer situações que não são verdadeiras. Aqui estamos a contar a verdade. É importante. E a história real e efetiva é aquela que todo mundo conhece e são os resultados que estão aí. Não, os resultados são reais, são efetivos. Isto é que é mais importante. A história que estás a falar está em tribunal. Politicamente falando, nós temos aqui os resultados que são estes. E é isso que é importante se dizer. É importante se dizer isso. Houve uma história, há uma história, e a história real é essa, que vos desconforta. Vocês sentem-se muito mal com isso. É muito mal. E vocês agora estão a inverter um quadro que é efetivamente desconfortável. Está em tribunal. A verdade é esta. Meus caros convidados, eu agradeço.